Eu vim aqui na igreja desde sempre, né? Porque minha mãe é daqui e meu pai é de outra igreja, então ia lá, vinha cá. E aí eu cresci aqui, só que eu não tinha tido ainda um encontro com Jesus. Era mais rotina mesmo, de vir ao culto, já tentei participar de coro, já tentei fazer tudo, não deu muito certo. E a minha conversão mesmo, o dia que Jesus realmente me encontrou e me tocou, foi no retiro de Vida Vitoriosa, que foi lá na Estância dos Lagos, e eu lembro que no dia que eu me converti, foi uma pregação que eu não prestei atenção em absolutamente nada, porque eu estava com muito sono por causa da rotina do retiro. Chegou um ponto da ministração em que tudo que estava ao redor silenciou. E eu ouvi uma voz muito nítida no meu ouvido, e que era a voz de Deus. E enquanto tudo estava silenciado e o meu sono sumiu e eu comecei a prestar atenção nas coisas, os meus pecados eles começaram a passar na minha frente, assim, todos eles, tudo aquilo que eu tinha feito. E enquanto eu via tudo aquilo, eu não me sentia culpada. Na verdade, eu me sentia amada. Eu não sei nem explicar como é que foi, mas era como se em tudo que eu visse, tudo que eu fazia, eu via Jesus ali do lado. E eu não me sentia acusada, eu me sentia amada e eu me sentia muito valorizada, como se ele se importasse comigo, se importasse com o que eu estivesse fazendo. E eu ouvi uma voz muito nítida no meu ouvido que dizia que ele estava ali, eu tô aqui, eu sempre estive aqui, eu vi o que você fez, eu sempre estava do seu lado e eu nunca deixei de te amar. E eu morri na cruz por você, eu morri na cruz para que você percebesse meu amor e eu faria isso quantas vezes fossem necessárias de novo, porque é você que eu quero, eu morri por você. E quando eu ouvi aquilo muito nitidamente, eu comecei a chorar absurdamente e senti aquilo que eu estava vendo. E eu nem lembro de mais nada no culto, eu só sei que eu fui lá na frente orando muito com aquela voz no meu ouvido, aquela voz falando: eu tô com você, eu sou o seu melhor amigo, eu tô com você. Pra uma pré-adolescente, no caso eu tinha 12 anos, essa frase ela é muito importante, muito marcante, né? De que Deus tá ali, Ele é a referência, Ele é o seu melhor amigo. E aí foi nesse dia que eu senti o toque de Jesus na minha vida. Esse foi o ponto, tipo, antes e depois. Quando eu tinha 9 anos, eu mudei de escola. Eu estava numa escola pequena e fui para uma escola maior. E nessa escola maior eu vi o mundo como ele é de verdade, sabe? Eu conheci outras pessoas, eu vi a realidade. O mundo que os pais tentam proteger a gente, eu vi ele com 9 anos. E uma coisa que eu acho muito marcante é que o mundo ele não vai se mostrando aos poucos, ele é real. Se a pessoa tem 9 anos, se a pessoa tem 15 anos, ela vê o pecado como ele é. Satanás, ele não vai... aos pouquinhos, como a gente vai com Deus, sabe? Às vezes a gente vai querendo que a pessoa só conheça Deus na adolescência, sei lá. Satanás não, ele se mostra com a idade que você tiver, você tem contato. E eu tive esse contato com 9 anos. E eu me converti com 12. Então, dos 9 anos até os 12 anos, eu vivi muita coisa em pecado. Eu tive muitos amigos que foram mais influências para mim. E eu ia na igreja, mas ao mesmo tempo na escola, longe dos meus pais, eu tinha esse outro estilo de vida. E isso me fazia muito mal, não me fazia bem, na verdade. Tudo que eu fazia, os meus amigos, isso me fazia muito mal. Mas era a minha forma de me sentir aceita. Me deixando ser influenciada, indo por caminhos que eu sabia que eu não deveria ir, mas que eu ia porque eu achava, na minha cabeça, era a minha forma de ser aceita e de ter valor. Um dia eu fui no culto, como eu sempre ia, no culto das 6, que tinha ali no tempo antigo, porque era o culto mais rapidinho, porque eu não gostava muito de culto. E aí eu descobri nesse dia que tinha uma estação jovem, que era mais pra galera da minha idade, assim, né? E aí eu fui em estação jovem, e chegando lá eu tinha a mesma rotina, que era... Eu vi uma fileira vazia, porque eu não tinha coragem de sentar lá de ninguém, e sentava na segunda cadeira e deixava uma primeira assim do meu lado, para caso alguém quisesse sentar. E nunca aconteceu. Exceto uma vez, que uma menina muito doida, ela tava na recepção e ela veio, sentou do meu lado agitadíssima. Oi, qual é o seu nome? Não sei o que, meu nome é Brenda, não sei o que lá, você tem seu número? Pra Cela, me chamando, eu não tava entendendo nada, porque ela tava muito agitada. Eu só sei que eu passei meu número pra ela, até pra ela ir embora logo, porque ela tava muito agitada. E ela foi, mas ela sentou ali, sabe? Ela se importou comigo. E aí, nessa semana, ela me chamou pra célula e, por algum motivo que eu não sei explicar humanamente até hoje, eu fui. Me deu vontade de ir, eu faltei aniversário e fui na célula. E quando eu cheguei na célula, cara, tudo mudou, porque o ambiente era diferente. Eu era mais nova da célula, as meninas tinham 16 anos, 15 anos.
Mas elas tinham paz, elas tinham alegria, Era leve a conversa, não era uma conversa pesada, não era uma conversa pecaminosa, não era uma conversa, sabe, aquelas conversas pesadas, era leve, era tranquilo, era comunhão. E aquilo me impactou muito, porque eu era muito nova e eu tinha vivido muito mais coisas do que elas e eu não tinha aquilo que elas tinham. E elas eram mais velhas e não faziam nada que eu fazia e era bom pra elas, era tranquilo pra elas, aquilo não fazia falta. Então me fez muito bem estar nesse lugar e eu permaneci indo por algumas semanas até que teve esse retiro, né? E aí eu fui no retiro e no retiro eu aceitei Jesus. Mas antes de eu aceitar Jesus no retiro, enquanto eu estava no Estação Jovem, eu saía mais cedo pra encontrar com minha mãe, antes do culto acabar. E sempre que eu descia, eu só pegava a oração final do pastor. Eu não pegava a pregação, nem a pregação do Estação Jovem, nem do culto. Mas eu descia, sentava do lado de mamãe, fechava o olho, porque ele estava orando. E enquanto ele estava orando, cara, a pregação queimava, a oração dele queimava no meu peito, sabe? Eu sentia muita vontade de aceitar Jesus. Eu orava junto com ele, mas eu não tinha coragem de levantar a mão e de ir lá na frente. Foi no retiro que eu tive essa coragem, por conta do discipulado, por conta do que eu vivi em célula. Então, quando eu olho pra mim, eu vejo que eu sou fruto dessas coisas, eu sou fruto de célula principalmente, porque foi na célula que eu descobri que tinha algo a mais, né? Foi na célula que eu fui tendo coragem de me abrir em discipulado. Depois que eu me converti, foi com a minha líder que eu fui confessando pecado por pecado e me livrando daquilo que me prendia. Foi na célula que eu descobri o que é ser uma família na fé, sabe? Não só de estar junto, mas de compartilhar a vida. Foi a célula que me levou para o retiro. Então, eu sou muito grata aos meus pais pelos princípios que eles me deram, mas o que me deu pontapé para poder conhecer e aceitar Jesus profundamente foi célula e foi retiro, que são as programações normais da igreja. Então, isso me faz valorizar muito, muito tudo isso. Pouco tempo depois de eu me converter, eu tinha muito o que conversar, né? Tinha muito o que falar, então eu exigia muito da minha líder. E sempre que eu puxava ela, num domingo, eu podia estar desesperada, assim, chorando, mas quando eu chamava ela para conversar e era hora do culto, ela falava: não, Tamara, Deus vai falar com você no culto. E aí eu falava: tá. E aí eu ia pro culto, assim, desesperançosa da vida, porque ela não conversou comigo, mas lá no culto o pastor falava exatamente aquilo que eu estava vivendo, exatamente. E era lá que eu era transformada. Então eu aprendi muito sobre o valor de coisas comuns e normais da igreja, né, como o culto de domingo. Um dia que eu lembro que me marcou na igreja, foi simples, mas foi muito profundo para mim. Foi num dia que eu estava no Impacto, já trabalhando, e a pregação do pastor foi sobre Deus cuidar das nossas coisas enquanto a gente cuida das coisas dele. Eu estava muito mal nesse dia, eu estava me sentindo meio sozinha. Apesar de estar com muita gente em volta, apesar de estar no Impacto, eu estava me sentindo sozinha mesmo. E quando ele fez o apelo, eu fui à frente por me sentir sozinha. Mas não foi ninguém lá, tipo, para falar comigo. Talvez por eu estar trabalhando, ou talvez por propósito de Deus mesmo. E eu lembro que eu ficava lá e a única coisa que eu pedia para Deus era companhia, que eu tava me sentindo sozinha, enfim. E aí, de repente, veio uma menina aleatória e ajoelhou do meu lado, me abraçou, e ela não orou comigo, não fez nada. Ela só falou assim: Deus me pediu para vir aqui te fazer companhia. E aquilo foi muito importante para mim, porque eu vi que Deus se importava comigo e Ele me dava valor. E o que eu posso dizer, se eu puder resumir uma palavra minha história, foi valor. Tudo que eu fazia antes de conhecer Jesus era buscando valor, era buscando aceitação, como se eu tivesse que fazer algo para ter valor. E desde que eu conheci Jesus, desde o dia do retiro que eu conheci Jesus até hoje, o que eu mais ouço de Deus é que não é pelo que eu faço que eu tenho valor, é por quem eu sou. Ele me deu esse valor por quem eu sou nele. E eu aprendi agora valorizar as coisas dele. Ele também tem valor, assim como ele me deu valor, eu também vejo valor nele. Então eu vejo valor em renúncia, eu vejo valor em jejum, eu vejo valor em santidade, essas coisas que às vezes a gente despreza ou acha difícil. As coisas mudam quando a gente vê valor. Deus viu o valor em mim e agora eu também vejo valor em mim, e esse valor me faz dizer não com tranquilidade para aquilo que não condiz com quem eu sou, e me faz valorizar quem ele é. Eu acho que valor foi a palavra-chave. E eu passei despercebida pelas pessoas, pela idade que eu tinha, quando eu vivi essa vida de pecado, né? Foi de 9 aos 12 anos. Por que pode acontecer com uma pessoa que tem 9 anos de idade?
por causa da idade, eu passava despercebida pelos meus pais, pela igreja, pelas pessoas em geral. Mas não para Deus. E foi nessa idade que ele me tocou, sabe? Foi nessa idade que ele me alcançou. E é muito verdade que quando você é novo, o pecado ele se mostra para você. Existem pecados reais na vida de quem é junior, na vida de quem é criança. O mundo se mostra realmente para ele, por mais que a gente aceite ou não, essa é a verdade. Mas existe também um toque do Espírito Santo real para a vida dessas pessoas, para a vida de quem tem 9, 10, 11, 12, 5 anos. O Espírito Santo está disponível, porque foi nessa idade que ele também me tocou. Então acho que o que eu queria assim frisar era encorajar mesmo quem trabalha com crianças, quem trabalha com juniores, quem trabalha com a cidade, para que essas pessoas não desanimem, sabe? Para que não cedam à pressão ou cedam a qualquer tipo de incredulidade, porque elas são ferramentas poderosas para Deus. Quando você alcança uma criança, quando você alcança um pré-adolescente, isso alcança gerações, sabe? Isso é real, isso não é fantasia. Eu e tantas outras pessoas somos fruto disso. Então, se uma coisa que eu queria deixar era isso, que as pessoas que cuidam de crianças e de juniores não desanimem, mas perseverem naquilo que eles fazem, porque existe pecado e existe sim salvação e toque do Espírito Santo para as pessoas na cidade. Meu nome é Tamara e aqui é o meu lugar.